Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar justamente o 34º domingo do tempo comum, ou a festa, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta festa, que ainda é recente na Igreja, foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, ou seja, no que vem completa 100 anos esta festa, pela encíclica Quas Primas. Pio XI justamente instituiu a festa num tempo em que se iniciava uma sociedade totalmente laicista, mas um laicismo sem Deus, onde culmina muito daquilo que vivemos nos nossos tempos. Não é somente querer um governo laico, mas um governo que se opõe a Deus em muitas circunstâncias. E assim instituiu esta festa para recordar justamente aos cristãos o que é o centro da nossa vida, Jesus Cristo. E por que rei parece algo fora do nosso contexto, mas o que tem a significar isto para nós? Se nós olharmos, sejam os reinos medievais, todos os reinos que existiram, mas também as nossas sociedades atuais, os nossos governantes nos colocam as leis, para que nós vivamos segundo estas mesmas leis. Há uma mínima participação nossa, bem sabemos. Muitas das leis, nós que hoje vivemos e obedecemos, não instituímos. E assim também é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina na vida de cada um de nós, à medida que nós vivemos suas leis e seus ensinamentos. Não é somente uma visão de um reino que virá na glória, mas de um reinado já iniciado, o reinado de Deus iniciado nos nossos corações. Iniciemos a meditação de tudo o que a liturgia tem a nos dizer hoje, e assim também veremos o que esta festa nos recorda. E com esta semana, este domingo, nós encerramos justamente o tempo comum, mas também o nosso ano litúrgico, que podemos fazer assim uma percepção que hoje deveria de ser uma síntese, como nós perguntamos ao final do ano: o que fiz na minha vida neste ano? O que fizemos de nossa vida espiritual neste ano que esta semana se encerra? Realmente foi transformada? Uma síntese do nosso crescimento e caminho espiritual podemos ter diante de nossos olhos? E a síntese de toda a liturgia está também na liturgia de hoje. Não poderei, logicamente, repassar tudo aquilo que meditamos, mas veremos muito e alguns questionamentos que nos vêm de tudo aquilo que vivemos ao longo do nosso caminho espiritual na liturgia de hoje. Uma coisa que já ia me esquecendo, também para o dia de hoje, a festa de Cristo Rei, Pio XI instituiu a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. E, não por acaso, também este quadro que tenho aqui ao fundo foi uma pintura feita por uma paroquiana de Campinas, que me deu como despedida na minha saída de lá. Belíssimo desenho, belíssima arte. E devemos de
recordar este amor do coração de Jesus e consagrar também nós a nossa humanidade. Quando instituída a festa e a consagração, o Santíssimo deveria de estar exposto, ser realizado diante do Santíssimo exposto esta consagração e também se recebia indulgência plenária. Entremos nas leituras e na liturgia de hoje. Retornamos ao livro de Daniel, como semana passada. Daniel 7, de 13 a 14, somente 2 versículos, que nos recorda aquilo que também vamos ver com o Evangelho de hoje, a ligação que temos claramente com o Evangelho. Primeiramente, antes de entrarmos no texto, o texto de Daniel neste capítulo fala das bestas que surgiram e da morte de uma delas, mas mostra o único que vem realmente de Deus, porque todas as bestas vieram do mar e de algum lugar da criação. E o único que vem de Deus é aquele que nos é apresentado no texto de hoje. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. O que nos mostra aqui, devemos de ver claramente e sem cairmos em heresia, hein? Daniel nos fala, vinha como aparência do Filho de Homem. Jesus não é homem sob a aparência. Jesus para nós é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nos mostra que ele veio do céu entre as nuvens, então esse é o poderio de Deus. Ele é Deus, revestido da natureza humana, e por isso a aparência humana. Ainda não havia acontecido a encarnação do Verbo de Jesus Cristo, que celebraremos dentro de pouco com o Natal. Mas aqui se mostra realmente Jesus, que assumiu a nossa humanidade, veio do céu, pertence a essa glória do Pai e se coloca ao lado do Pai para governar, com glória e realeza, e todos o servirão. E o seu poder é eterno. Se nós olharmos no prisma de Daniel aquilo que acontecerá ao final dos tempos, esta é a segunda vinda de nosso Senhor que estamos esperando, vivendo nessa espera. Mas o reino de Deus, o reinado de Deus já começou em nossos corações e em nossas vidas se nós lhe abrirmos nossa vida. Passemos pelo Salmo. A resposta do Salmo hoje nos diz: Deus é rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Ao longo de todo o Salmo nos mostra a vitória de Deus sobre o caos. E Deus reina porque Ele vence todo o mal, tudo o que é contraditório, tudo o que é caótico, e por isso Ele é rei, mas Ele mesmo tem seu esplendor, sua beleza e sua majestade. E nos diz, último versículo, o 5 que nos é apresentado hoje: verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Verdadeiros são os vossos decretos. Os decretos de Deus são verdadeiros e devemos de reconhecer e viver em nossas vidas. Mas nós temos este reconhecimento aos decretos de Deus e vivemos estes decretos que dizemos conhecer. Entremos no Evangelho. Parece algo breve para a nossa meditação hoje, mas talvez não seja. Naquele tempo, nós vemos, justamente João 18, a paixão de Cristo, Jesus diante de Pilatos, um trecho do Evangelho de São João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Jesus não responde à pergunta de Pilatos. Jesus responde com uma outra pergunta para mostrar o caráter espiritual de sua missão logo mais adiante. Jesus pergunta a Pilatos se ele foi saber quem era realmente Jesus. Não tira com isso a culpabilidade de Pilatos. Foi realmente isto que você pesquisou e chegou ao conhecimento de mim? Ou foram outros que te disseram isso de mim?
Porque se foram outros que disseram isso de Jesus, a qual expectativa podemos de chegar? Reconheçamos, Jesus fala 104 vezes do reino de Deus ou do reino dos céus. Ele diz ser rei, mas ele, quando se é colocado por causa do milagre da multiplicação dos pães, e em outras ocasiões, diante do povo, para tornar-se rei segundo uma ideia meramente humana, Jesus foge. Jesus não é um rei segundo as ideias humanas, mas sim segundo as ideias divinas. Nós devemos de ver aqui o confronto com essa ideia. Querem fazê-lo rei por causa de multiplicar os pães, por causa dos milagres, das graças que faz, mas o que acontece? Jesus mostra que este é o pensamento meramente humano. O Messias na expectativa humana, mas não é a imagem divina. E a mesma coisa acontece com Pedro, como vimos nos últimos domingos, se recordarmos há mais ou menos um mês atrás, quando tem o primeiro relato da paixão. Pedro não quer que nada aconteça com Jesus. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. E qual é o reinado de Jesus? O Cristo Rei que nós olhamos. Um rei com estas expectativas humanas nossas, com uma expectativa errada. Um rei verdadeiramente como Jesus se apresentou. E aqui devemos de ver algo que vai permear toda a nossa meditação e que vai refazer o nosso pensamento ao longo deste ano em que buscamos crescer com o Evangelho, com as leituras, na vida espiritual. Algo que deve de estar presente em nós. O reinado de Cristo é amor, doação e sacrifício. 3 palavras. Amor, doação e sacrifício. Jesus não quer ser como os reis da terra, acumular riqueza. Jesus doa tudo, doa até a última gota de seu sangue. Jesus não é um rei que quer ser amado, mas é um rei que ama. Ama todos os seus súditos, entrega a sua vida por eles e lhes salva, e lhes dá o caminho de salvação. Jesus não é um rei que quer ganhar tudo de forma fácil, mas é um rei que se sacrifica por aqueles que ama. E esse é o verdadeiro amor, porque o amor é sacrificar-se pelo outro, como uma mãe pelo seu filho, um pai pelos seus filhos. Este é o verdadeiro amor. Esta é a imagem de Jesus que nós temos também diante de nós. Ou nós somente queremos as coisas que Jesus pode nos oferecer, que a fé pode nos trazer, e não temos este mesmo sentimento, como diz São Paulo, tende para uns para com os outros os mesmos sentimentos de Cristo. Quais sentimentos? Em especial estes: amor, doação e sacrifício. Não queremos amar, não queremos nos doar e não queremos nos sacrificar. Somos assim. Não crescemos no nosso caminho espiritual com Jesus e não aprendemos de seu exemplo, da sua vida, daquilo que ele chama a cada um de nós. E continuemos agora com o texto do Evangelho. Pilatos, com desprezo, mostra o seu desprezo pelos judeus. Por acaso sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Pilatos demonstra desconhecer quem é Jesus. Sabe porque querem condená-lo, que dizem que ele é rei, mas não conhece quem é verdadeiramente o Cristo diante dele. E Jesus responde, agora sim diz quem ele é. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Aqui há algumas coisas importantes para nós enquanto ao reinado de Cristo, também em nossas vidas. O meu reino não procede, não vem deste mundo. O meu reinado não é um reinado humano, não é um reinado igual de César ou dos outros reis e imperadores. O meu reinado vem do Pai, vem dos céus, é um reinado espiritual. E logo a mais, Jesus vai dizer que, se fosse assim, ele não teria sido entregue aos judeus, ou seja, aqueles que o rejeitaram.
e mostra a distância entre Jesus e os que o rejeitam. Agora devemos de nos questionar. Jesus demonstra que ele é rei. Mais adiante, com os versículos que vão encerrar, mas diz, eu sou rei, não segundo o mundo, não segundo a carne. Ainda não compreenderam o rei que eu sou. Eu sou um rei segundo a natureza espiritual e quero transformar os homens de dentro para fora e não de fora para dentro. Quero reinar nos corações e através dos corações me propagar a todos os outros corações, trazer todos a fé para que todos creiam em Deus, como diz também São João no seu Evangelho. E aqui, antes de encerrarmos o texto do Evangelho, a nossa meditação continuará. Já desejamos colocar alguns questionamentos. Quem guia as nossas escolhas? São os reis, os poderes da terra, os governantes, as ideologias, os influencers, os psicólogos, psicanalistas, etc, etc, etc? São eles que guiam as nossas escolhas? Porque quando nós fazemos as escolhas, nós vemos onde está o nosso rei, se é realmente Jesus. Tudo que fazemos é pautado no amor de Jesus por nós no seu Evangelho, olhando para ele como sentido de nossa vida e a partir dele guiamos nossas escolhas, ou são outras pessoas que guiam as nossas escolhas? Ou outras ideias, ideologias que guiam as nossas escolhas e não Jesus, e não seu Evangelho, e não a fé? Respondamos para nós mesmos quem é a nossa pergunta. E no fundo estes, se não é Jesus quem guia as nossas escolhas, são estes que nos guiam, nós nos tornamos escravos, porque Jesus nos dá a verdadeira liberdade. As outras pessoas, as outras ideologias nos escravizam. Nós que, para agradar um grupo, para agradar a sociedade, para agradar as pessoas, queremos fingir ser alguma coisa e somos escravos dessas coisas. Jesus nos dá a liberdade. Se nós caminhamos nele, se nós vivemos nele, se nós nos deixamos guiar por ele como nosso verdadeiro rei. Mas quem nos guia? De onde vêm as nossas escolhas? A partir do nosso olhar fixo em Jesus Cristo? E encerra o Evangelho de hoje. Pilatos disse a Jesus, então tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E aqui é a última vez que Jesus vai testemunhar, testificar a verdade no Evangelho de São João. Quem falará da verdade depois será o discípulo amado. Então as nossas escolhas nos indicam o caminho que devemos de seguir, que seguimos em nossa vida. Quem está governando, quem está guiando, quem está iluminando a nossa vida. E, a partir disso, devemos de nos questionar mais uma vez, porque estamos diante da paixão de Jesus. E vemos o trono glorioso de Jesus. Não é um trono de ouro, de marfim, de mármore. Muito pelo contrário. É uma cruz suja de terra e sangue, do seu próprio sangue, onde purificou os nossos pecados, onde nos salvou por amor. Este é o trono de Jesus. Sua coroa é uma coroa de espinhos. Seu manto é somente um pano púrpura que lhe colocaram para tirar sarro, como ainda hoje o mundo faz. Não somente como testifica o Evangelho que aconteceu naquele tempo, mas como o mundo ainda hoje ultraja o Senhor. E aqui devemos de olhar, na hora da paixão, o que aconteceu? Judas traiu, Pedro negou, os demais fugiram. Somente o discípulo amado ficou. Quem somos nós? Se Jesus é nosso Rei, e se nós estamos compreendendo porque nos dizemos mais evoluídos ao longo dos tempos em questão de teologia, em questão de fé, de conhecimento humano, de tecnologia, mas diante do verdadeiro seguimento de Jesus, quem somos nós enquanto discípulos? Judas? Judas que trai Jesus, que entrega Jesus por qualquer coisa, por 30 moedas de prata, o salário de um escravo?
que valia menos que o salário de escravo, menos que um escravo. Trocamos Jesus por qualquer coisa e dizemos que temos fé e que o seguimos e que Ele é nosso Rei, é nosso Senhor, é nosso Salvador. Sinto muito, sabemos o qual foi o fim de Judas. Somos Pedro, que diante das adversidades e provações que podem vir por testemunharmos que somos cristãos católicos, nós negamos, peraí, não é bem assim, para não perdermos algumas coisas que temos diante de nós. Somos como os demais, que diante das dificuldades saímos correndo, fugimos e não seguimos Jesus até o final. Que rei é esse? Se nós não temos a capacidade de seguir, como Bartimeu, que escutamos ainda alguns domingos atrás. Bartimeu, curado pela segunda vez de sua cegueira, o que aconteceu? Seguiu Jesus. E o texto em grego quer dizer o quê? Foi até o fim. Seguiu até a cruz. Os apóstolos vão deixá-lo, só vai restar um, o discípulo amado. Mas Bartimeu, que nem apóstolo era, seguiu Jesus até o fim. E eu e você? Quem é Jesus? Jesus é nosso Rei e seguimos até o seu trono, que antes de ser o trono glorioso, é um trono terrível aos olhos humanos, e batemos ao nosso peito, como vamos dizer os santos e meditadores, da solenidade, da fé, do reinado de Cristo na cruz? Batemos no nosso peito e reconhecemos o nosso pouco e o nosso nada diante do crucificado, como fizeram os santos com sua vida, em toda a sua vida? Ou nos sentimos maiores do que Jesus crucificado? Continuemos. Agora, mais alguns questionamentos para nós. Uma pergunta que surge também diante de tudo isso. Os dramas de hoje não são talvez ligados ao fato de que seguimos a mentalidade humana dos nossos tempos e que nós assim refutamos o sacrifício? E ainda, refutando o sacrifício, não se torna insuportável cada dever, cada tarefa da nossa vida? Refutando o sacrifício, não se torna inconcebível todos os compromissos, sejam pequenos ou grandes? O comportamento derrotista e violento de alguns de nossos jovens não seria por conta de uma educação sem sacrifício? Mais uma vez entramos na dinâmica do sacrifício, da doação, do amor. Nós, como temos o sacrifício diante de vós, de nós? Pergunto por aquilo que passamos na nossa vida espiritual, na nossa vocação, nas nossas escolhas. E digo também por vida própria, como é sacrificado a vida com Cristo. Quando parece que tudo está caminhando bem, aparece mais um sacrifício a ser feito, mas este é o caminho do amor. Pai que ama seu filho, seus filhos, e a mãe se sacrificam por eles. Vão trabalhar e se trabalham porque entendem que aquilo é um sacrifício para um bem maior, para o bem de sua família. Conseguem realizar aquela missão árdua e difícil. Um sacerdote que entende que é um sacrifício, uma doação para a salvação das almas, mas se coloca nesta doação e neste sacrifício, consegue realizar sua missão. A mesma coisa para a nossa santificação pessoal, sacerdotes e leigos, cada um que me escuta. Se nós olhamos e nos colocamos diante de tudo isso e vemos que os sofrimentos, as dores, são sacrifícios necessários para crescermos na via da cruz e crescermos na via da salvação, nós superamos, nos abandonamos e seguimos a Jesus. Mas temos crescido também no aprendizado do sacrifício que o amor pede de cada um de nós, da doação que nós devemos de fazer. Ou temos nos resignado a como os nossos tempos não queremos viver o sacrifício, queremos uma vida hedonista, fácil, alegre, feliz? O sacrifício é necessário e acontecerá em todas as fases de nossa vida, e se não vivermos esta consciência, cresceremos com uma revolta interior. Se não soubermos aceitar que haverá sofrimentos para vivermos o amor, e que devemos de sacrificar muitas coisas de nossa vida para vivermos um bem maior e para alcançarmos a salvação,
Viveremos como muitos hoje, revoltados com tudo aquilo que acontece na vida, que parece negativo, que não faz a minha vida feliz. Jesus não nos prometeu uma vida fácil e feliz, não nos prometeu uma vida de pétala de rosas. Olhemos para os santos. Olhemos quantos espinhos tiveram em suas vidas. Casados, solteiros, viúvas, viúvos, padres, leigos. Basta olharmos todos os mártires. Suas vidas tiveram sacrifícios. Sua vida foi um sacrifício. E nós temos oferecido nossa vida em sacrifício. Recordemos o nosso sacerdócio que aparece na segunda leitura de hoje. Para Deus, para a nossa salvação. Continuemos mais alguns questionamentos para a nossa vida. Devemos de ter claro aquilo que Jesus diz no Evangelho taxativamente. Jesus virá no trono de sua glória. E isso que deu força aos mártires e aos santos. Não se deixaram levar pelas coisas no mundo, pelo hedonismo, pelo prazer. Não, muito pelo contrário. Tendo em vista diante de si que Jesus retornará, esta consciência plena do retorno de Jesus, o que aconteceu? Eles seguiram adiante. E assim, um Francisco de Assis, que vivia uma vida de rico, soube entregar sua vida a Jesus, vivendo na inteira pobreza. Assim, uma Teresa de Calcutá, assim como Francisco também, considerado aos olhos do mundo dois loucos, entregou sua vida em sofrimento e amor aos pobres, doou sua vida. E todos, inclusive aqueles que morreram no México, em que, sofrendo o martírio por causa da fé, abrindo seus braços, tantos disseram: Viva Cristo Rei! Porque, tendo consciência que Jesus voltará e que encontrarão com Jesus no momento da morte, assim como eu e você também, entregaram sua vida a Jesus até o fim, até o derramamento de seu sangue, até o último suspiro. Nós temos também feito o mesmo, tendo a consciência que o Senhor retornará agora no trono de glória como juiz do mundo e da história. Olhando e sabendo do retorno de Jesus, temos vivido uma vida digna dele, como nosso Rei, como nosso Salvador, porque Salvador aqui para Jesus é ainda maior do que ser Rei. Ele sofreu, derramou seu sangue, nos amou quando nós não merecíamos e não merecemos tanto amor de Deus para conosco. O que ele merece é a nossa submissão a ele, a nossa resignação aos seus desígnios, como uma resposta de amor. E quando entramos na dinâmica de Deus, através da oração que transforma a nossa vida, nós vemos que aquilo que pensávamos ser uma coisa tão difícil não é. Não é que não é difícil, exige de nós uma transformação, mas que é melhor para nós do que aquilo que vivíamos antes sem Deus e que não vivíamos aquilo que Deus nos pedia. Nós devemos de fazer este exercício de colocar os nossos passos a caminho do Calvário, ao caminho da ressurreição. Mais algumas coisas que devemos colocar diante de nós. Quem está entre você e Jesus? Nós devemos de viver a submissão a Jesus porque Ele é nosso Salvador. Porque Cristo, para o cristão, é tudo. Ele morreu por mim, por você, e assim foi para os mártires e santos. Mas se nós não estamos vivendo totalmente para Ele, submissos a Ele, nos esforçando em cumprir sua vontade, em conhecê-lo melhor, em viver a nossa vida unida à vida de Cristo, unida aos seus ensinamentos, unido à fé, nós temos alguém entre nós e Jesus. E quem é este alguém? Vivemos em tempos, em dias de profunda apostasia, e São Paulo escreve que chegaria o tempo em que buscariam outros mestres, outros guias e viveriam de fábulas. Hoje, mais do que nunca, nós vemos isso. Porque muitos abandonaram a fé para buscar mestres, guias e fábulas, contos de fadas para viver suas vidas. Os mestres e guias são aqueles que estão falando na vez, os conhecedores de algumas coisas, alguns com títulos acadêmicos, filósofos, etc. Mais uma vez, quem está entre você e Jesus?
São estes guias que você está seguindo? Ou é o próprio Jesus que você tem buscado seguir? Nós devemos de ver que nos nossos tempos, muitas pessoas o que têm vivido, vivemos em tempos de profundo desvio espiritual. Muitas pessoas estão se enganando por misticismos baratos, com esoterismo, com coisas incompatíveis com a sã doutrina da Igreja Católica. Um engano que diz a você pode subir na vida espiritual sem seguir a moral de Jesus Cristo. E quanto temos isso hoje dentro da igreja? Quantas pessoas querem subir na vida espiritual e dizem ter crescido espiritualmente, mas não seguem a moral da fé? Que contradição! É impossível. É impossível, já vamos colocar mais um pouquíssimo adiante tudo isso diante de nós. Eu e você temos vivido assim, com outros mestres, outros guias, falsos profetas diante de nossos olhos. Ai, porque fala tão bonito, ai, porque com outras coisas que não vêm a fé, misticismo, esoterismo, etc., buscando complementar a fé, onde Jesus acaba se tornando algo alternativo para a fé. E Jesus Cristo não é o teu rei. Sinto muito dizer, mas é um temperinho da tua salada. É isso Jesus para mim e para você? É um tempero a mais ali no meio, porque eu pego um pouco disso, um pouco daquilo, aquele outro, e misturo tanta coisa que Jesus e a fé católica é somente mais um tempero. Então, Jesus não é nosso rei. E hoje estamos questionando se Jesus é o rei de nossa vida. Nós devemos de compreender que a vida de oração que devemos de ter, devemos de crescer nela, devemos de crescer na vida sobrenatural e obedecer os mandamentos de Deus e ensinamentos do Senhor através dos 2000 anos de igreja. Todo aquele que não nos leva a crescer na vida de oração sobrenatural e obedecer os mandamentos de Deus é um falso mestre que te afasta de Jesus. Quem você tem seguido? Mais uma vez. Se aquele, por mais que seja bom palestrante, está te ensinando um caminho que não te faz crescer na oração, te faz procurar somente uma vida material, não faz te crescer na vida espiritual, sobrenatural, da graça, nas virtudes, e não faz você obedecer aos mandamentos de Deus com amor, então é um falso mestre, é uma ilusão, e são armadilhas do demônio que existiu ao longo dos séculos e está ainda mais forte nos nossos tempos. Jesus é o teu rei? Questione-se. Corresponda ao amor deste rei. E se Jesus é o rei, o que devemos de ter claro diante de nós? Nós devemos de ver que nós, se vivemos este reinado de Jesus, nós mostramos a quem adoramos. Não basta dizer eu adoro Jesus, eu louvo Jesus, eu sou católico. Não. Nós mostramos a quem adoramos quando as nossas ações confessam a nossa fé. Quando nós vivemos a nossa vida pautada nos mandamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos sacramentos da igreja. A quem mostramos adorar? Quem é o nosso rei? Mais uma vez pergunto. Ao longo deste ano, fizemos todo um caminho espiritual através das nossas homilias. Tantas meditações, tantos questionamentos, tantas questões que colocamos diante de nós que precisamos melhorar. Mas, olhando hoje e questionando também tudo isso, Jesus acabou se tornando o nosso rei ou não? São os sábios do dia a dia, as pessoas que estão aparecendo na mídia, as redes sociais que guiam a nossa vida. Entremos agora na segunda leitura, continuamos com São João e Apocalipse, que nos dá inicialmente já 3 títulos messiânicos. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, o príncipe dos príncipes da terra. Nós devemos de olhar aqui estes 3 títulos. Testemunha fiel. Por quê? Porque realmente ele testemunhou aquilo que estava nas Escrituras, e por isso mais adiante o Apocalipse ainda vai dizer aqui, amém.
Porque aquele que realizou, que cumpriu as promessas de Deus no Antigo Testamento, realizou, obedeceu, foi fiel até a morte. E morte de cruz, e por isso deu-nos a ressurreição através de sua morte. O primeiro a ressuscitar, o primogênito dos mortos. Como bem sabemos, Jesus realizou os milagres de ressurreição. Mas a filha de Jairo morreu, o filho da viúva de Naim morreu, e também Lázaro morreu. Somente Jesus permanece vivo eternamente. Então, primogênito da ressurreição verdadeira, porque aqueles milagres demonstravam aquilo que nos espera, a ressurreição de Jesus que havia de vir. E o soberano dos reis da terra. Por quê? Porque sua ressurreição mostrou que o seu reinado é um reinado universal. Ele governa o mundo. Ele governa todos os reinos. Não são os homens, mas sim ele. Porque ele está acima de todos com a sua ressurreição. E devemos também de perceber aqui que Jesus não se contentou em nos livrar dos pecados, mas nos fez participar de sua dignidade real e sacerdotal, como nos afirma o Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Aqui compreendemos o que Jesus realizou. Ele não somente nos salvou, não somente nos libertou do pecado, mas nos faz participar da dignidade de reis e da dignidade sacerdotal, como dizemos no batismo, sacerdotes, profetas e reis. Jesus nos faz o quê? Estar sob o governo de Deus e não de Satanás. Todos os que ouvem e obedecem à palavra de Deus são sacerdotes. Nós temos sido sacerdotes, segundo o batismo? Temos ouvido e obedecido à palavra e os ensinamentos de Deus? Porque é aí que compreendemos se somos verdadeiramente sacerdotes, profetas e reis, oferecendo em sacrifício a nossa vida pela obediência ao único e verdadeiro Rei, que é o Senhor, o primogênito dos mortos. Nós temos sido, assim, participantes daquilo que Jesus nos chamou? Ou nós não temos participado? Compreendamos, irmãos e irmãs, o reinado de Jesus começa aqui para a eternidade, como já dissemos ao longo de todo o ano litúrgico. Começa aqui para a eternidade. Se Jesus reina em nós, se nós somos obedientes, se nós cumprimos a vontade de Deus, se vivemos a santidade que nos é pedida, nós alcançaremos os céus. Caso contrário, nós podemos perder o reino dos céus. Sigamos. Versículo 7, olhai, ele vem com as nuvens e todos os olhos verão, também aqueles que o transpassaram. Ele vem sobre as nuvens, como Daniel 7,13, que acabamos de escutar. Falando do futuro, ele virá. Ele virá sem dúvida alguma. Não sabemos o quando, nem onde, mas ele virá. Terá sua segunda vinda, gloriosa, como juiz dos vivos e mortos. E todos olharão a ele, inclusive aqueles que o transpassaram. Nós o transpassamos com os nossos pecados. Todos nós o veremos. Todas as tribos da terra baterão no peito, como dizia ainda há pouco, por causa dele. Sim, amém. Aqui está a testemunha fiel. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Baterão olhando para quem? Para o crucificado. Não somente para Jesus glorioso, que reina num trono de glória, mas para aquele que foi crucificado e por amor deu a sua vida, por cada um de nós. Mas nós queremos participar deste reino do Senhor? Ou nós fingimos, dizemos da boca para fora? Porque se não vivemos em obediência ao Senhor, se não buscamos ser-lhes fiel, se não buscamos viver a moral da nossa fé, se vivemos misturando a nossa fé com tantas outras coisas que o mundo oferece e não vivemos a sã doutrina, nós podemos perder a nossa participação no reino de Jesus. Viver a fé católica não é fácil. Ai daqueles que o dizem que é. Não é. Jesus é exigente.
vai e não peques mais? Recordemos deste fato com a mulher pecadora. Vai e não peques mais. Não foi somente para ela, foi para nós. Acolheu no seu pecado, sim, mas lhe pediu a conversão, a mudança de vida. E é isso que a moral cristã pede de cada um de nós, a nossa transformação naquilo que Jesus pede, nos santos que Jesus espera que sejamos, para estarmos e reinarmos em santidade na glória dos céus. E para encerrarmos, uma coisa que havia notado e esqueci de dizer, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos, diz o texto, é a inauguração de uma nova era, de um tempo de crise. Assim é. Existe a vida eterna. Os homens agora estão em crise. Fogem deste questionamento. Se nós não vivermos para Cristo, com Cristo e em Cristo, não alcançaremos a salvação que Ele nos oferece. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecermos o total amor e doação de Cristo por nós, o seu sacrifício por nós, e a imitá-lo neste mesmo amor, doação e sacrifício com nossas vidas, sendo verdadeiramente ouvintes da sua palavra e do seu Espírito Santo e colocando em prática tudo aquilo que ouvimos do Senhor, para que, vivendo cada vez mais unidos a Ele, possamos merecer um dia a glória dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra, de São José, seu castíssimo esposo, e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós e tudo aquilo que vós tendes e que vos pertence, e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada semana. Até o próximo domingo, onde já iniciaremos o nosso ano novo litúrgico, e que possamos assim, esta semana, meditar este reinado do Senhor e prepararmos uma vez mais o nosso coração para acolhê-lo verdadeiramente, se não o fizermos. Deus os abençoe. Uma abençoada semana a todos.